E aí, meu povo, tudo bem? Hoje é o terceiro vídeo da série Pânico Não é Doença e eu quero começar dando uma enriquecida com informações bem valiosas para que a gente aumente o nosso repertório mental sobre como é que funciona a nossa mente, tá bom? Inicialmente, eu vou apresentar algo que foi defendido por Daniel Kahneman. É esse grande estudioso que já nos deixou ano passado, nasceu em Israel, foi um homem formado em economia e psicologia, no entanto, foi prêmio Nobel em economia, porque não existe o Nobel de psicologia, mas enfim, ele foi um gênio nessas duas áreas, e ele escreveu uma obra chamada Rápido Devagar, certo? Essa obra vai nos orientar sobre que nós possuímos dois sistemas de pensamento, o rápido e o devagar. O rápido é o instintivo, ok? E o devagar, o racional. É uma bíblia para quem trabalha na minha área. É muita informação que tem esse livro, mas para esse momento a gente precisa pegar apenas esse recorte, que vai mostrar que a maior parte do tempo de nossa vida a gente é guiado pelo sistema 1, o instintivo. Por mais que você diga, eu sou uma pessoa muito racional, entenda e aceite, você não é. A gente toma atitudes muito rápidas e logo em seguida vem a razão, com certa lógica, querendo justificar aquilo que anteriormente a gente já foi totalmente influenciado pelos nossos instintos, tá bom? Primeiramente eu falo sobre isso para a gente lá na frente entrar no assunto, quem é que está no controle? Então, falamos em Daniel Kahneman. Agora eu quero entrar em Dr. Antônio Damasio. É um profissional de igual tamanho. Dr. Antônio Damasio está vivo. Nasceu em Lisboa, formado em medicina. Hoje professor de neurociência nos Estados Unidos, ok? É uma referência também nessa área que eu atuo. E tem uma grande obra chamada O Erro de Descartes, ok? Qual seria o erro de Descartes segundo Antônio Damasio? René Descartes falou que mente e corpo são instituições separadas, colocando inclusive a mente superior ao corpo. Já o Dr. Antônio Damasio elimina esse discurso e, feito Daniel Kahneman, traz de volta um grande poder, uma grande autoridade sobre o nosso impulso automático da intuição, frente à nossa capacidade de raciocínio. Tá bom? Mas ele não vai dizer que uma é superior à outra. No entanto, ele vai nos orientar que quanto mais nós estamos, através da razão, ligado e orientado a prestar atenção no que mostrou, no que disse o nosso corpo, no que disse as nossas emoções, na hora de algumas experiências que a gente viu, as experiências que a gente viveu, na hora que a gente está ligado nelas, presta atenção nelas, a gente vai adquirindo essa intimidade com nós mesmos. A gente vai adquirindo uma automaticidade, algo mais veloz e mais rápido, de lá no futuro, quando de novo a gente se encontrar em uma condição parecida, muito ligeiro, a gente conseguir ir lá nos nossos arquivos e tomar melhores decisões. Em outras palavras, é como diz popularmente, aquelas mulheres antigas falavam, a minha intuição não me engana. De repente eram mulheres que, sem ninguém ter ensinado, prestavam atenção muito em si. E tinha esse diálogo muito íntimo com o seu próprio ser. O nosso corpo fala, o nosso corpo grita a cada instante. No entanto, hoje o mundo é muito cheio de ruído e a gente vive uma vida muito artificial. E tem nos deixado cego, surdo e mudo para nos comunicarmos de maneira tão objetiva e eficiente com nós mesmos. Então, a chamada aqui é para que, através de Daniel Kahneman e de Dr. Antônio Damasio, a gente possa parar e nos auto-perceber, nos auto-observar, para assim, nesse caminhar, a gente continuar aumentando a nossa intimidade com nós mesmos. Podendo, então, fazer com que cada experiência
fique bem guardada nos nossos arquivos mentais. E lá na frente, de maneira automática, quando alguma coisa parecida for ocorrer, antes mesmo de raciocinarmos, o nosso corpo já ter tomado a decisão correta. E a gente, por intimidade desse corpo, saber exatamente escutá-lo e usar, como disse as senhoras de antigamente, a intuição a nosso favor. E novamente eu fiz essa explanação inicial para mais uma vez puxar nossa atenção. Quem está no controle? Em terceiro lugar, eu trago alguns estudos da neurociência. Pois é, a neurociência evolutiva, através da psicologia evolutiva, claro, neurociência unida à psicologia evolutiva, ela tem nos provado que a conduta de uma pessoa, ela já absorve 50% na genética. Não tem o que fazer. 50% a gente já absorve da genética. Os outros 50% vão ser distribuídos mais ou menos 30 a 40% a gente absorve no ambiente que a gente cresce, certo? E os outros porcentos que faltam, mais ou menos 10 a 20, vem da educação direta de nossos pais. Isso tem um lado bom, isso tem um lado ruim. O lado ruim é que nós, pais de crianças, a gente não tem um efeito tão grande na educação direta dele como a gente gostaria. Mas também tira de nossos ombros aquele peso exagerado quando o filho não corresponde com toda a energia dedicada por nós a eles. Mesmo que você tenha feito o melhor que pôde, aceite. Só vai ser de 10 a 20% a incidência disso na vida dele. E mais uma vez eu pergunto, quem está no controle? É por isso que hoje, nesse terceiro momento de nosso trabalho voltado para o pânico não é doença, eu trouxe algumas perguntas que me fizeram que diz respeito mais a essa questão do controle e do medo. E foi por isso que eu fiz essa introdução, para que a gente entre nesse ambiente mais enriquecido. E perceba que, independente de você já ter vivenciado ou não, uma experiência de síndrome de pânico, síndrome de ansiedade, crise de pânico, mesmo que a sua vida tenha sido uma vida que você considera equilibrada o tempo inteiro, aceite o fato de que nós praticamente não estamos no controle. A gente faz parte de um barco à deriva nesse oceano de infinitas variáveis. Tá bom? Isso não quer dizer que a gente tem que dar de ombro e agora, já que eu não comando nada, eu nada vou fazer. Não, não é assim. O pouco que nos é dado, a gente busca, através das probabilidades, da sabedoria e da disciplina, criar um ambiente favorável aonde, dentro de uma estatística, o resultado que a gente prevê, ele ocorra. E geralmente vai ocorrer, por quê? Porque de alguma maneira a gente termina corrompendo o destino a nosso favor. Mas a gente não pode acreditar que a nossa participação e incidência é muito maior do que o que a gente consegue. Tá bom? Na hora que a gente entende isso, baixa um pouquinho esse nosso orgulho, essa nossa vaidade, a gente diminui um pouco essa necessidade de ser tão importante e estar tão no domínio e passa a aceitar a vulnerabilidade. E ao não quebrar a vida, a gente vive o sabor de ser invulnerável, visto que a vida sempre vai ter razão. Tá bom? Então a primeira pergunta é a seguinte: José Sampaio, medo e controle são diferentes ou a mesma coisa? No assunto que nós estamos falando, eu diria que eles são irmãos. São até irmãos gêmeos, não univitelinos, mas muito parecidos. O medo, ele vai agir nas emoções e o controle na razão. Quanto mais medo a gente sente, mais a gente tenta controlar. E quanto mais a gente controla, mais a gente tem medo de perder esse controle. Termina sendo uma coisa que se retroalimenta.
formando o símbolo do infinito. Até o momento que você pega aquelas informações que eu dei no início do nosso trabalho hoje e começa a perceber que faz a tua parte, mas não te enrijece, não cria uma expectativa exagerada sobre o fato de que você tem que estar controlando tudo e que o resultado tem que sair exatamente como você planejou, tá bom? A segunda pergunta é: por que a crise de pânico dá sensação de morte iminente? Eu já comentei algo parecido em vídeos passados. Essa sensação de morte, ela tem um pouco a ver com o que diz uma obra chamada. A obra se chama O Cavaleiro Preso na Armadura, certo? Esse cavaleiro, quando vai passando experiências de vida reais, que vai levando ele a ficar mais próximo dele mesmo e vivenciar o seu próprio valor, devagarzinho, partes dessa armadura vai caindo. Seria o nosso ego. Na hora que a gente é forçado a voltar para dentro de si, e naquele momento, todo aquele ego construído que vivia gritando em nossos ouvidos que a gente era isso, isso e aquilo, e a gente descobre que a gente não é, termina sendo um tipo de morte daquele ego, mas aquele ego que a gente jurava que era nós mesmos. Nós estávamos totalmente presos a essa armadura, mas perdê-la dá esse sentimento de morte. É a perda de um pedaço nosso. Na obra A Paixão segundo o GH de Clarice Lispector, ela fala sobre uma terceira perna. É uma terceira perna que até te dá uma sustentabilidade e uma ideia de que tu estás mais equilibrado, mas ela te impede de fazer grandes caminhadas e até correr. É necessário ter essa terceira perna e caminhar só com as tuas duas. Tá bom? A terceira pergunta é: o que realmente transforma uma crise em transtorno de pânico? Novamente eu digo, não é a crise em si, mas a reação da pessoa em resistir, fugir e buscar socorro químico logo de imediato. Essa mania de já correr para o remédio começa a te tornar um covarde para a vida e um viciado em soluções fáceis. É como apertar um botão para mudar uma emoção. Calma, 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 calma. Essa resposta ela multiplica o sofrimento e pode gerar uma dependência. Não é assim. Certa vez eu estava conversando com um surfista lá em Porto de Galinhas, há uns 20 anos atrás. E nessa época tinha morrido um casal naquela praia que tinha sido puxado por uma correnteza. E o surfista me falou: olha, a gente vive sendo puxado pela correnteza. Mas ele era experiente. E ele falou: sabe o que a gente faz com ela? A gente nada a favor dela. Ela é feita um funil. Então quando ela me puxa, eu nado a favor dela. E lá no fundo do mar, quando ela afina, eu pego e nado para o lado. E eu peguei essa metáfora e trouxe para a vida. Por vezes, resolver um problema não é fugir dele, é entrar nele. É como diz o ditado: se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, mas se enfrentar o bicho some. Aí a gente entra, mergulha e vai descobrir que no final do poço há uma mola. E a gente com certeza volta de lá muito mais rápido e muito mais forte. A quarta pergunta é: se a pessoa não resistisse à crise, o que aconteceria? A pessoa iria descobrir que a crise é um processo natural de interiorização. Parecido com aquela morte que a gente falou ainda agora, é um renascimento psicológico. É uma chance de reorganizar a vida por dentro. É uma maneira forçada da natureza de te levar a uma meditação, de tu fazer uma visita a ti mesmo, tá bom? Por último, eu quero inclusive fazer uma homenagem a um grande autor de um livro que tem me orientado muito. O nome do livro é Vencendo o Pânico Sem Drogas. É o Dr. Luiz Delfino Mendes. E eu quero homenageá-lo com a última pergunta, porque diz o seguinte: por que o autor Luiz Delfino Mendes, em sua obra Vencendo o Pânico Sem Drogas, prefere chamar essa crise de interiorização? E aqui a resposta é porque o termo pânico reforça medo. Já a crise de interiorização mostra que o fenômeno não é inimigo, mas uma oportunidade de renovação emocional e crescimento interior. Tá bom, minha gente? Então vamos juntar essas informações, vamos prestar atenção na nossa vida, para que a gente consiga, a partir desse monte de coisa que eu trouxe, ter mais pano para costurar essa colcha de retalho. E eu tenho certeza que no final esse artesanato vai ser muito bom e belo. Até mais, meu povo.